de la non-mort, esse mundo da não morte, ce monde de la sagesse et du discernement esse mundo da sabedoria e do discernimento et de la compassion. e da compaixão. Je crois que c'est ce que nous cherchons tous. Acredito que seja isso que todos nós busquemos. Et les échos avec l'enseignement de l'Évangile sont nombreux. E temos diversos ecos com os ensinamentos do Evangelho. La première parole de Jésus, c'est métanoïété, A primeira frase de Jesus é metanoieté, qu'on traduit quelquefois par convertissez-vous, que algumas vezes é traduzido por convertei-vos, comme une traduction du mot hébreu teshuva, como uma tradução da palavra hebraica teshuvah, revenir chez soi, revenir sur sa terre. voltar a si mesmo, voltar para a sua terra. Et les anciens disaient que la conversion, Os antigos diziam que a conversão c'est revenir de ce qui est contraire à la nature é voltar daquilo que é contrário à nossa natureza, vers ce qui lui est propre. aquilo que lhe é próprio. Retrouver en nous cette nature du Christ, Reencontrar em nós essa natureza do Cristo, cette nature qui est à la fois lumière et compassion. essa natureza que é ao mesmo tempo luz e compaixão. Et quel est le chemin? Mas qual o caminho para isso? Et c'est là que le mot métanoïété est important. E aqui, nesse momento, a palavra metanoieté é importante. Comme dans le mot métaphysique, Como assim como na palavra metafísica, le mot méta veut dire au-delà, a palavra meta quer dizer além. au-delà par-delà, Além por além. du nous et du mental. Além do nous e do mental. Donc, métanoïété, Então, metanoieté c'est une invitation à aller au-delà du mental. é um convite a irmos além do mental. C'est-à-dire que la plupart du temps, Ou seja, durante a maior parte do tempo, nous vivons dans nos pensées. nós vivemos nos nossos pensamentos. Nous ne vivons pas dans la réalité. Nós não vivemos na realidade. Nous vivons dans la réalité interprétée, Nós vivemos na realidade interpretada, dans les interprétations positives, négatives ou neutres du réel. nas interpretações negativas, positivas ou neutras do real. Et là, il s'agit d'aller au-delà de ces représentations. E trata-se de irmos além dessas representações. Entrer dans un regard pur, vierge, Entrarmos em um olhar puro e virgem. de toute projection. Puro e virgem de todas as projeções. Un regard vide de toutes ces mémoires que nous projetons sur le réel. Olhar esvaziado de todas essas projeções que projetamos sobre o real. Parce que nous ne voyons pas la réalité. Por não vermos a realidade. Mais des images, des idées, des jugements sur la réalité. Mas temos imagens, ideias, julgamentos sobre a realidade. Et il s'agit donc de sortir de cette illusion. E trata-se de sairmos dessa ilusão. Je me rappelle d'une rencontre avec le Dalai Lama, Eu me lembro de um encontro que eu tive com o Dalai Lama, où je lui avais demandé qu'est-ce que c'est que le nirvana. onde eu lhe perguntei o que é o Nirvana. Et il me répond, c'est voir les choses telles qu'elles sont. E ele me respondeu, é ver as coisas tais quais elas são. Et j'avoue que dans un premier temps, ça ne fait pas planer. Confesso que em um primeiro momento isso não me fez voar muito alto, Mais c'est la réalité. mas é a realidade. On ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Nós não vemos as coisas tais quais elas são. Nous ne nous sommes jamais vus. Nós jamais nos vimos. On se voit à travers nos projections, Nós nos vemos através das nossas projeções, nos attractions, nos répulsions, nossas atrações e repulsas, toutes ces mémoires du passé. todas as memórias do passado. Et là, il y a une parole de l'Évangile E aqui temos uma frase do Evangelho que l'on retrouve aussi 6 siècles avant Jésus-Christ, que também encontramos 6 séculos antes de Jesus Cristo, dans justement le canon bouddhiste. no cânone budista, Quand Jésus dit « cela est », quando Jesus disse isso é, cela n'est pas, isso não é, isso não é. et tout ce qu'on dit de plus, Tudo aquilo que falamos a mais, ça vient du mauvais. isso vem do mal. Certains traduisent « cela vient du mental ». Alguns vão traduzir isso vem do mental. Mental et mensonge, c'est la même racine. Mental e mentira têm a mesma raiz.
Il s'agit donc de voir les choses telles qu'elles sont. Então, trata-se de vermos as coisas tais quais elas são. On traduit quelquefois cette parole de Jésus, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Por vezes, traduzimos essas palavras de Jesus pela frase que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Mais là, on s'éloigne un peu du texte. Mas aqui nos afastamos um pouco do texto. Est, 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 non est, non est. non est, non est. C'est le texte de la Vulgate. Esse é o texto da Vulgata. Ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. Aquilo que é, aquilo que não é, não é. Et tout ce qu'on dit de plus, E tudo aquilo que falamos a mais ce sont des surimpositions são de sobreimposições qui nous éloignent du réel. que nos afastam do real. Donc, métanoïété. Metanoïete. Il s'agit de purifier notre regard. Trata-se de purificarmos nosso olhar. C'est E é neste olhar lúcido que nous pouvons aimer vraiment. que nós podemos amar realmente. Que nous pouvons aimer au-delà de nos attractions et de nos répulsions. Que nós podemos amar além das nossas atrações e das nossas repulsas. Qui fait qu'on devient capable d'aimer même nos ennemis. Que faz com que sejamos capazes de amar até mesmo os nossos inimigos. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Isso não é algo natural. On a déjà du mal à aimer nos amis. Já temos dificuldade em amar nossos amigos. Aimer ceux qui nous aiment, Amar aquele que nos ama c'est normal. é normal. Mais aimer ceux qui ne nous aiment pas, Mas amar aquilo que não nos ama, cela suppose une grande liberté. isso supõe uma grande liberdade. Et c'est vers cette liberté que l'Évangile et le Christ veulent nous conduire. E é rumo a essa liberdade que o Cristo e o Evangelho querem nos conduzir. Cette liberté dont il témoigne. Essa liberdade do qual ele dá testemunho. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Nós não sabemos o que estamos fazendo. Nous ne savons pas ce que nous disons. Nós não sabemos o que estamos dizendo. Nous ne savons pas ce que nous pensons. Nós não sabemos o que estamos pensando. Et on a besoin de cette compassion E precisamos dessa compaixão pour ne pas enfermer les autres para não fecharmos o outro dans leurs paroles ou dans leurs actes. nas suas palavras ou nos seus atos. Et c'est ça l'expérience même du pardon. E essa é a própria experiência do perdão. Ne pas enfermer l'autre dans son karma. Não fechar o outro no seu karma. Ne pas enfermer l'autre dans les conséquences négatives de ses actes. Não fechar o outro nas consequências negativas dos seus atos. Et ne pas s'enfermer soi-même dans les conséquences négatives de nos actes. E também não nos fecharmos nas consequências negativas dos nossos atos. Et là, il y a cette notion importante du karma. E aqui temos essa noção importante do karma. L'enchaînement des causes et des effets. O encadeamento das causas e efeitos. Et rien de ce que l'on fait Nada daquilo que fazemos n'est sans conséquence. é sem consequência. Et cela nous donne le sens de la responsabilité. E isso nos traz o sentido da responsabilidade. Et c'est ce qu'on appelle dans la tradition juive ou dans la tradition chrétienne E é isso que a tradição judia, a tradição cristã chamam la justice. de justiça. La justice immanente. A justiça imanente. On récolte les conséquences de nos actes. Colhemos as consequências dos nossos atos. Et c'est là une parole de l'Évangile. Essas são palavras do Evangelho. On récolte ce qu'on sème. Colhemos aquilo que semeamos. Il y a donc une justice. Existe então uma justiça, Mais il y a aussi plus profond que la justice. mas existe algo mais profundo do que a justiça. Ce fond de miséricorde, Esse fundo de misericórdia, cette possibilité du pardon, essa possibilidade de perdão, qui ouvre une issue à notre karma, que abre uma saída para o nosso karma, où on n'est pas complètement enfermé dans les conséquences de nos actes. onde não ficamos completamente fechados nas consequências do nosso karma. Et là, cet éveil E esse despertar n'est pas seulement pour une vie prochaine, não é apenas para uma vida próxima, uma próxima vida. elle peut être vécue dans cette vie même. Ela pode ser vivida nessa própria vida. Je suis frappé par ces deux brigands qui sont autour du Christ sur la croix. Os dois ladrões que são crucificados ao lado do Cristo, eles me surpreendem. L'un d'eux dit sauve-toi toi-même. Deles diz, salve-se a si mesmo. Et il continue
à insulter le Christ. E ele continua insultando Cristo. Et l'autre dit, mais nous, ce que nous vivons, nous récoltons les conséquences de nos actes. E outro diz, o que estamos vivendo aqui é porque nós estamos colhendo as consequências dos nossos atos. Mais cet homme au milieu de nous n'a rien fait de mal. Mas esse homem no meio de nós, ele não fez nada de ruim. Et à ce moment-là, il se tourne vers lui. E nesse momento ele se volta para ele Souviens-toi de moi dans ton royaume. e ele diz, lembre-se de mim no teu reino. Souviens-toi de moi dans ton esprit, dans le règne de ton esprit. Lembre-se no teu espírito, no reino do teu espírito. Et à ce moment-là, Jésus lui dit, E nesse momento Jesus lhe diz, aujourd'hui même, hoje mesmo, tu seras avec moi en paradis. tu estarás comigo no paraíso. Il ne lui dit pas, tu auras à revenir dans une prochaine vie Ele não diz, você deverá voltar em uma próxima vida pour purifier les conséquences de tes actes. para purificar as consequências dos seus atos. Mais par cet acte de foi, Mas através desse ato de fé, de confiance, de confiança, dans la puissance de l'amour et de la miséricorde, no poder do amor e da misericórdia, tu peux entrer dès aujourd'hui dans la conscience de l'éveil. você poderá entrar a partir de hoje na consciência do despertar. Et c'était important ce que disait le lama. E foi importante o que o Lama disse. Cet espace en nous de la non-mort. Esse espaço em nós da não morte. Cet espace en nous qui est déjà libre. Esse espaço em nós que já está livre. Cet espace en nous qui est déjà sauvé. Esse espaço em nós que já está salvo. En hébreu, être sauvé, Em hebraico, estar salvo ça veut dire respirer au large. quer dizer respirar ao largo. Yesha. Yesha. Et dans le nom de Yeshua, E na palavra Yeshua, Jesus em hebraico, vous avez cette racine, Yesha. nós encontramos essa raiz, Yesha. Et vous savez que le nom de Jésus veut dire Dieu sauve. O nome de Jesus quer dizer Deus salva. Quand nous invoquons le nom de Yeshua, Quando invocamos o nome de Yeshua, Jesus, nous invoquons en nous cet espace nós invocamos em nós esse espaço de liberté, de liberdade, de libération. de libertação. Et c'est important de le rappeler, E é importante lembrarmos disso, que cet espace est déjà là. que esse espaço já está aqui. Lorsqu'on demandait à Ramana Maharshi, Quando perguntaram a Ramana Maharshi, où est-ce que vous allez après la mort? para onde vais após tua morte? Et il répond, E ele responde, je vais là où je suis depuis toujours. eu vou para lá onde eu sou, onde eu estou desde sempre. Et ça, c'est aussi la réponse du Christ. E essa também é a resposta do Cristo. Là où je suis, Lá onde eu sou, onde eu estou, je veux que vous soyez aussi. eu também quero que vocês sejam, que vocês estejam. Cette conscience dans laquelle je me trouve, Essa consciência na qual eu me encontro, cette relation avec la source, essa relação com a fonte, que dans mon langage j'appelle mon Père, que na minha linguagem eu chamo de meu pai, cette relation au principe de toute existence, essa relação com o princípio de toda existência, vous aussi, c'est là que vous pouvez être. também é ali que vocês podem estar. C'est important de se rappeler que quelque part en chacun de nous, É importante lembrarmos que em algum lugar dentro de nós mesmos, nous sommes éveillés, nós já estamos despertos, nous sommes sauvés. nós já estamos salvos. Et il s'agit de prendre conscience de ce don qui nous est fait. E trata-se de tomarmos consciência desse dom que nos é feito. C'est ce qu'on appelle aussi la grâce. É isso que também chamamos de graça. C'est quelque chose de gratuit. É algo gratuito. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mériter. É algo que não podemos merecer. Mais une réalité à laquelle on peut s'ouvrir. Mas é uma realidade à qual podemos nos abrir. Et là, c'est dans la tradition chrétienne ce qu'on appellera la sagesse. Isso, na tradição cristã, nós chamaremos de sabedoria. La connaissance de l'être. O conhecimento do ser. La connaissance de l'espace, de l'infini qui est en nous. O conhecimento do espaço, do infinito que está em nós. Et cet infini, E esse infinito, il est source de bonté. ele é fonte de bondade. C'est une parole de Jésus. São palavras de Jesus. Il brille sur les bons et sur les méchants. E esse sol brilha sobre os bons e os ruins.
sur l'or et sur l'ordure. sobre o ouro e sobre o lixo. Il s'agit donc d'éveiller en nous Então, trata-se de despertarmos em nós ce soleil, cette présence. esse sol, essa presença. Et tous les enseignements de l'Évangile Todos os ensinamentos do Evangelho ont pour but cet éveil. têm como objetivo esse despertar. Et je pense, comme tous les enseignements du Bouddha, E eu acho que, assim como todos os ensinamentos do Buda, ont aussi pour but cet éveil de cette bonté primordiale. tem como objetivo despertar dessa bondade primordial. Et je crois qu'une des dernières paroles du Bouddha, c'est « Ayez une lumière en vous-même ». E eu acho que uma das últimas frases do Buda foi: tenham em vocês uma luz própria. Ne suivez pas seulement mon enseignement, Não sigam apenas o meu ensinamento, mais ayez une lumière en vous-même. mas tenham uma luz dentro de vocês. Est-ce que c'est bien cela? É isso mesmo. Esse ponto da luz própria é um ponto interessante, importante. Assim. Porque ao mesmo tempo no budismo tem a noção de anatta, que é um ponto interessante na conversa com o cristianismo. Né? Por exemplo, na visão budista, aquilo que nós poderíamos chamar do nosso eu, ele é radicalmente, ele é tomado de modo radical, então ele é dissolvido. Então, por exemplo, o próprio Buda Siddhartha, ele não vai apresentar um eu, ele vai se dissolver num todo. Então ele tem esse aspecto de Dharmakaya, é o aspecto último. Quando ele manifesta, por exemplo, compaixão, ele também não consegue dizer que aquela compaixão é dele. Aquela compaixão é um estado que ele manifesta. Então, a partir de um ponto, os mestres eles não conseguem apontar características que sejam particulares. Já no pensamento cristão, eu acho que a alma está em algum lugar. Assim. Agora, eu acredito que a alma purificada, ela vai chegar a Dharmakaya, eu acredito nisso. Mas também isso não faz diferença. Porque, vamos dizer assim, se nós tomarmos uma característica nossa, vamos supor, a nossa luz particular, nós não vamos conseguir distinguir essa luz particular da luz, da grande luz. Nós não conseguimos distinguir. Tem uma imagem que é interessante, assim, por exemplo, se fala na clara luz mãe, na clara luz filho. Então, enquanto nós estamos acessando a clara luz filho, a gente não chegou bem no ponto. Nós vamos precisar nos dissolver na clara luz mãe. No mínimo, nós vamos precisar entender que a clara luz filho é a manifestação da clara luz mãe. Há uma imagem que eu acho interessante, que é a imagem do Osho, que eu vi a primeira vez quando ele se chamava Rajneesh, no tempo anterior. Ele narrava a ansiedade da água dentro de uma garrafa, flutuando no oceano. Eu acho isso muito interessante assim. Por exemplo, a água do oceano dentro de uma garrafa, flutuando no oceano. E ele narrava o terror que a água tinha de que a garrafa quebrasse. Mas era a água do oceano dentro da garrafa. Então isso é mais ou menos a situação da clara luz filho e clara luz mãe. Se vocês viram esse filme Sansara, também tem aquela noção, como fazer para que uma gota de água jamais evapore. Então a resposta é: jogue ela dentro do oceano. Então ali não é uma garrafa de água, ou a água dentro de uma garrafa com medo, mas é uma gota de água completamente alucinada, porque ela vai evaporar e vai desaparecer. Então como evitar isso? Se jogue no oceano. Então essa sensação, por exemplo, essa transição de clara luz filho para clara luz mãe, ela amplia a clara luz. Do mesmo modo que uma gota se amplia quando mergulha no oceano. Ela fica o oceano inteiro. Mas nós, dentro de uma
aflição, nós gostaríamos de pular para dentro do oceano, mas mantém a diferença bem clara. Agora, se nós percebermos de fato, nós vamos ver que a água dentro da garrafa, ela está fluindo sempre, não existe uma água dentro de uma garrafa. A garrafa é pontilhada, ela não é uma garrafa estanque. Aquilo que cruza por nós, nós sentimos como da nossa própria clara luz, não é alguma coisa nossa, é alguma coisa que já flui de modo natural. Mas eu não sei bem, eu gostaria de ouvir, também gostaria de te ouvir sobre essa questão da alma, não é, dessa individualidade, desse ponto. Na noção budista, seria assim, a luz de cada um é o caminho da pessoa. Por quê? Porque quando a pessoa se sentindo individualizada, se sentindo separada, ela começa a olhar por sua própria manifestação, ela começa a olhar essa luz muito ampla, ela começa a reconhecer isso, ela com o tempo, ela se dilui dentro dessa grande luz, ultrapassa as divisões. Mas ninguém vai conseguir fazer isso pela pessoa. É necessário que a própria pessoa estabeleça essa relação, ela estabeleça essa ligação. Ninguém vai conseguir efetivamente produzir essa transformação no outro. No máximo, nós podemos fazer aquilo que é chamado de Guru Yoga, né? Ou seja, quando nós percebemos que intuitivamente, fora de um pensamento racional, fora de uma mente causal, nós podemos aprender as coisas dos outros pelas costas dos outros, pela emanação do outro. Por exemplo, os pais dizem, meu filho, não grite, mas se eles gritarem, os filhos copiam a forma de gritar e não as palavras não grite. Os filhos aprendem muito mais pelo que eles veem nos pais do que pelo que os pais falam para eles. Isso é o que se chama ensinar pelas costas. O tema de Guru Yoga é justamente isso. Nós aprendemos dos mestres, ou de Cristo, ou do Buda, nós aprendemos pelo movimento deles. Mas nós precisamos, pelo próprio movimento, olhando para eles, nós vemos intuitivamente, como se nós não víssemos através de um processo discursivo. Nós vemos e podemos acessar. Então, a luz de um acende a luz do outro. Mas não há propriamente uma separação. Essa sensação de que a luz brilha em nós é o resultado de uma separação que nós ainda temos. Mas quando nós avançamos dentro disso, nós vamos encontrar a grande mãe, Clara Luz Mãe, que é a Dharmakaya, que é a realidade ilimitada, de onde então brotam todas as manifestações de compaixão e também as manifestações ilusórias. Elas brotam como se fosse, aí, utilizando uma imagem hinduísta, como se fossem as brincadeiras de Sri Krishna, ou seja, como se fosse um mundo lúdico. Quando nós olhamos o mundo dentro de uma visão liberada, nós vemos que o mundo é como se fosse um aspecto lúdico. Dentro do Vajrayana nós vamos olhar o mundo como lúdico, e não como bom ou mal. Ele é lúdico. É uma ludicidade da natureza primordial, dessa luminosidade primordial. La lumière d'abord. Primeiro vou falar sobre a luz. Vous savez que le mot Dieu Você sabe que a palavra Deus vient du mot dies, vem da palavra dies, qui veut dire le jour. que quer dizer o dia. Voir Dieu, Ver Deus c'est voir le jour. é ver o dia. C'est voir la lumière qui ne se voit pas, É ver a luz que não podemos ver, mais qui nous permet de voir. mas que permite que vejamos. Et quand vous dites que la claire lumière, Quando o Senhor fala sobre a clara luz, ce n'est pas encore la claire lumière mère. não é ainda a clara luz mãe, Dans le christianisme, no cristianismo,
On fait la distinction entre Dieu, Nós fazemos a distinção entre Deus, le jour, la lumière dans laquelle naissent toutes les choses, o dia, a luz na qual nascem todas as coisas, le jour dans lequel apparaissent les mille et une choses, o dia, a luz na qual aparecem as 1001 coisas, et la déité, e a deidade, qui est au-delà même de la lumière. que está além da própria luz. Ce que chez Denis le théologien, on appelle un obscur et lumineux silence. Aquilo que Denis, o teólogo, chamou de obscuro e luminoso silêncio. Chez Maître Eckhart aussi, on trouve cette distinction entre la déité et Dieu. Com Mestre Eckhart, ele também faz essa distinção entre a deidade e Deus. Quand on parle de Dieu, on est dans le monde manifesté. Quando falamos de Deus, estamos no mundo manifestado. Et on peut quelquefois faire de ce Dieu une idole. E por vezes podemos fazer desse Deus ídolo. D'où l'importance de la théologie qu'on appelle apophatique, Daí a importância da teologia que chamamos de teologia apofática, das nossas representações de Deus, qui sont encore des représentations humaines. que ainda são representações humanas. Des représentations qui viennent de ce qu'on appelle l'ego, le moi. Representações que vêm daquilo que chamamos de ego, de eu. Et là, on rejoint l'autre question, E aqui eu chego à sua outra questão, qui est importante dans le bouddhisme, mais aussi dans le christianisme, que é importante tanto no budismo quanto no cristianismo, ce qu'on appelle anatta, aquilo que chamamos de anatta, ou ce qu'on appelle aussi le renoncement à l'ego. também poderia ser chamado de renúncia ao ego, Parce qu'il est bien dit dans l'Évangile porque o Evangelho diz que celui qui veut connaître je suis, que aquele que quer conhecer eu sou, celui qui veut connaître le réel, aquele que quer conhecer o real, doit renoncer à lui-même, deve renunciar a si mesmo, à l'image qu'il a de lui-même. a imagem que ele tem de si mesmo. Et dans la théologie chrétienne, Dentro da teologia cristã, on distingue l'individu et la personne. fazemos uma distinção entre o indivíduo e a pessoa. Pour prendre une image, Para utilizar uma imagem, quand on regarde cette cloche, quando observamos esse sino, et si cette cloche est vide, se esse sino está vazio, elle va transmettre le son. o sino vai poder transmitir o som. Mais si cette cloche est pleine, Mas se esse sino estiver cheio, le son est différent. o som é bem diferente. Donc cette cloche, c'est notre tête, Esse sino é a nossa cabeça, c'est notre cœur, é o nosso coração, c'est notre ventre. é o nosso ventre. Et en ce moment, la plupart d'entre nous, E nesse exato momento, a maioria entre nós on est plein d'idées, está cheio de ideias, plein de pensées. cheio de pensamentos. Au niveau du cœur, on est plein de blessures, de jugements. No nível do coração, estamos cheios de ferimentos, de julgamentos. Et dans notre corps, E no nosso corpo, il y a aussi beaucoup de mémoire, também temos muitas memórias, avec des nœuds, des crispations. com nós, crispações. Et tout le travail de la transformation, E todo o trabalho da transformação c'est d'enlever de notre tête, de notre cœur et de notre corps é de tirar da nossa cabeça, do nosso coração e do nosso corpo tout ce qui nous encombre. tudo aquilo que nos entulha. Je crois que la vie spirituelle, que ce soit dans le christianisme ou dans le bouddhisme, Eu acredito que a vida espiritual, seja no cristianismo ou no budismo, c'est un grand désencombrement. é grande desentulhamento. Et quelquefois, malheureusement, E algumas vezes, infelizmente, la religion, au lieu de nous simplifier, a religião, ao invés de nos simplificar a vida, nous rend la vie plus compliquée. ela torna a nossa vida mais complicada. Et au lieu d'être un désencombrement, E ao invés de ser desentulhamento, c'est un encombrement. Torna-se mais entulho. Et on peut être plein d'idées religieuses, E podemos ficar cheios de ideias religiosas, plein de théologie. cheios de teologias. Et il s'agit de devenir une personne. Trata-se de nos tornarmos uma pessoa. Ça, c'est l'individu. Isso é o indivíduo. Ça, c'est l'ego. Isso é o ego. Ce paquet de mémoires, Esse pacote de memórias, heureuses ou malheureuses, felizes ou infelizes, qui nous remplissent. que nos preenchem.
le corps, le cœur et l'esprit. O corpo, o coração e o espírito. Être une personne, Ser uma pessoa, l'étymologie du mot, vous vous en souvenez, talvez vocês conheçam a etimologia dessa palavra, veut dire persona, ce à travers quoi le son passe. quer dizer persona, aquela através de quem o som passa. Le son de la vie, O som da vida, le son de la lumière, o som da luz, le son du vivant, o som do vivente, le son de la compassion. o som da compaixão. Donc nous sommes des individus, Somos indivíduos, nous sommes appelés à devenir des personnes. mas somos chamados, invocados a nos tornarmos pessoas. Renoncer à l'ego, Renunciar ao ego c'est renoncer à ce qui nous encombre, é renunciar àquilo que nos entulha, ce qui nous remplit, aquilo que nos preenche, ce que l'on prend pour soi. aquilo que nós tomamos por nós mesmos. Et quand on est vidé de tout cela, E quando nos esvaziamos disso tudo, libéré de tout cela, somos libertos disso tudo, quand on a retrouvé son silence intérieur, após termos reencontrado nosso silêncio interno, alors le son de la vie peut résonner. então o som da vida poderá ressoar. Et là, je pense à un mot important E aqui eu penso numa frase importante, dans la tradition bouddhiste comme dans la tradition chrétienne, tanto na tradição budista quanto na tradição cristã. c'est la vacuité. Essa palavra é vacuidade. Quand on dit que les choses sont vides, Quando dizemos que as coisas estão vazias, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, isso não quer dizer que elas não existam, mais qu'elles sont vidées de tout ce que nous projetons dessus. mas elas estão esvaziadas de tudo aquilo que projetamos sobre elas. Les jugements, de toutes les interprétations. Que nosso olhar está esvaziado de todos os julgamentos, de todas as representações. Et que notre cœur est vidé de toutes les mémoires qui nous habitent. Que nosso coração está esvaziado de todas as memórias que nos habitam. Et que nous pouvons, E que nós podemos, dans cette innocence, nessa inocência, voir les choses telles qu'elles sont. ver as coisas tais quais elas são. C'est une béatitude de l'Évangile. Essa é uma das beatitudes do Evangelho. Bienheureux les cœurs purs, Bem-aventurados os corações puros, ils verront Dieu. pois eles verão a Deus. Bienheureuses les intelligences, les cœurs qui sont vidés de tout le superflu. Bem-aventuradas as inteligências e os corações que estão esvaziados de todos os supérfluos, Ils voient la réalité telle qu'elle est. pois eles verão a realidade tal qual ela é. Et là, je pense aussi à une autre parole de Saint Jean, E eu penso nas palavras de São João, dans sa première épître, na sua primeira epístola, qui dit que nous verrons Dieu que diz: nós veremos Deus tel qu'il est, tal qual Ele é, parce que nous lui serons devenus semblables. porque nós nos assemelharemos a Ele. C'est le semblable qui connaît le semblable. É o semelhante que conhece o semelhante. C'est l'amour en nous qui sait ce que c'est que l'amour. É o amor que existe em nós que conhece, que sabe o que é o amor. C'est la lumière en nous qui sait ce que c'est que la lumière. É a luz em nós que sabe o que é a luz. C'est le silence en nous qui sait ce que c'est que le silence. É o silêncio em nós que sabe o que é o silêncio. Tout le reste, ce sont du blabla, des mots. Todo o resto não passa de blá blá, de palavras. Nous verrons Dieu tel qu'il est. Nós veremos Deus tal qual Ele é. Nous verrons la source de toute réalité telle qu'elle est. Nós veremos a fonte da realidade tal qual ela é. Pas telle que nous l'imaginons, Não como a imaginamos, pas telle que nous la pensons, não como a pensamos, pas telle que nous la représentons, não como a representamos, mais telle qu'elle est. mas tal qual ela é. Et l'important, c'est ce nettoyage intérieur. O importante é essa limpeza interna. Que notre façon de faire nos toilettes soit bouddhiste, Quer a nossa maneira de nos arrumarmos seja budista, ou que notre façon de faire notre toilette soit chrétienne. ou ela, se ela for cristã, L'important, c'est d'être propre. o importante é estarmos bem arrumados. L'important, c'est d'être clair, O importante é estarmos claros, de nous rendre capables de nos tornarmos capazes d'écouter le son, de escutar o som, de laisser passer à travers nous le son de la vie. de deixar passar através de nós o som da vida. Qu'est-ce que vous en pensez? O que o Senhor pensa a respeito? Eu acho que isso é bem assim mesmo, né? Esse ponto
ele toca também a questão das diversas tradições. Por exemplo, ao mesmo tempo em que nós vamos reconhecer nas tradições aspectos que são particulares, a gente precisaria entender que esses aspectos particulares eles também são limitantes, mas são a forma pela qual as diferentes tradições podem alcançar as pessoas nos diferentes lugares. Assim. Eu acho isso assim completamente maravilhoso, entender como há essa compaixão que transcende as tradições religiosas e como ela termina emanando tradições religiosas, algumas aguerridas, cada uma com o seu jeito, e trazendo benefício às pessoas nos lugares onde estão. Uma das dificuldades dentro do budismo é justamente poder entender as diferentes escolas sem produzir tensão entre elas. Então, nós vamos compreender, por exemplo, que a abordagem do caminho do ouvinte, que é uma abordagem completamente natural. Por exemplo, as pessoas em meio ao mundo, quando elas começam a meditar, elas talvez descubram uma região de silêncio e força e felicidade e sustentação que produz uma experiência de elevação, uma experiência maravilhosa. Quando a pessoa sai da sua prática de meditação e volta ao mundo, é muito comum que a pessoa perca isso. Aí surge um amargor. A pessoa pensa, se eu estou meditando, eu estou mergulhado na minha experiência elevada, está tudo muito bem para mim. Mas quando eu retorno para o mundo é horrível. Isso é o samsara. E as pessoas têm a tendência a se retirarem para algum lugar. O caminho do ouvinte está presente em praticamente todas as tradições, porque não é alguma coisa da tradição budista especificamente, é alguma coisa do ser humano. Quando ele faz contato com alguma coisa mais elevada, pode ser que ele ainda guarde nele a fragilidade, e essa fragilidade vai fazer com que o contato no mundo seja um contato desafiador ou perturbador. Eles vão andar de cabeça raspada, de mantos, têm o voto de pobreza, usam a tigela de mendicantes e pés descalços. Eles vivem em lugares remotos. Naturalmente, na medida que a pessoa segue isso, que ela pensa que isso é o caminho todo, pode surgir a compaixão pelos seres que a pessoa deixou em algum lugar. Justamente, na medida que eles avançam, surge a lembrança dos outros que não tiveram a oportunidade, não ouviram os ensinamentos e não têm como andar. Então é natural que surja o caminho Mahayana, que é o caminho onde nós pensamos como beneficiar as pessoas, não só como nós podemos meditar, mas como que nós podemos trazer benefício às pessoas. Esses caminhos, todos eles são artificiais, todos eles têm aspectos particulares, mas ainda assim é no remédio que tem contraindicações, um remédio tarja preta que seja, que nós podemos eventualmente recuperar uma condição de saúde que vai nos levar além dos próprios remédios. Esse é o caminho que a gente está fazendo. Agora, enquanto nós nos movemos dentro disso, às vezes a cura é tão longa que nós adotamos os modos daquele remédio. A gente pensa, esse é o caminho, porque eu tenho algum ganho, nós estamos avançando, e a gente pensa, isso é a realidade. Nós nos tornamos eventualmente sectários. Esse sectarismo nem é uma questão de tensão entre as várias tradições religiosas. Isso pode acontecer dentro do budismo também, e acontece. Aí surgem diferentes grupos religiosos, diferentes abordagens. Além da abordagem Mahayana, baseada na compaixão, nós vamos encontrar depois a abordagem Vajrayana com sinais, a abordagem Vajrayana sem sinais, que são abordagens que vêm depois do Prajnaparamita.
Ou seja, vem depois da questão da compreensão da realidade, tal como ela é, da questão da coemergência e da inseparatividade. Quando nós começamos a ver que o nosso mundo interno estabelece experiências que nós vemos como se fosse o mundo externo, então nós cruzamos também um patamar. Isso vai nos levar à compreensão de que o mundo que nos circunda e as nossas experiências todas, elas têm a realidade que se chama realidade vágida. Então, aparentemente, na perspectiva budista, nós vamos encontrar as pessoas que estão olhando isso, elas vão dizer, é impossível a iluminação sem compreender a realidade vágida. Não é possível. Por outro lado, nós vamos encontrar nas abordagens anteriores seres que também atingiram a iluminação. Mas a gente pensa, se eles não seguirem esse caminho que é o nosso, eles não vão atingir a iluminação. Mas eles atingem. Por quê? Porque a iluminação é alguma coisa que depende dos olhos. Nós podemos avançar um trecho do caminho e passar a ver. As pessoas também podem atingir a iluminação sem caminho. Dentro do budismo existem vários exemplos disso também. Na tradição japonesa isso é chamado myokoshin, ou seja, mente maravilhosa. É a mente daquele que não seguiu nenhuma tradição, mas ele de repente ele acorda, ele vê as coisas, né? Então isso é possível. Por que ele pode fazer isso? Porque ele já tem a natureza completa. É uma questão de ver ou não ver. Pode ser que ele veja, ele vê. Existem ainda as tradições que estão preservadas dentro do budismo, mas elas mesmas, por vezes, elas dizem, nós não somos o budismo, nós somos a tradição da realidade, que os budistas pegaram e agora eles chamam isso de budismo. Isso é essencialmente o Dzogchen. Então nós vamos pensar, existe o Buda Sakyamuni, existe o Buda Garabdorje. O Buda Garabdorje vem e ele produz uma tensão com o pensamento budista da época. E ele surge como um menino que nasce de uma mãe virgem. Coisa muito interessante, o que não é a situação do Buda Sakyamuni. Né? Então, Garabdorje, por exemplo, ele nasce de uma monja que não teve contato com ninguém. Pelo menos é o que ela dizia. Aí quando nada, ela fica grávida. É uma situação misteriosa. Mas aí ela tem uns atenuantes que vão surgir. Ou seja, aí quando nasce o bebê, ela pensa, esse é filho de um demônio, porque eu não tive contato com ninguém. Aí ela tenta matar o filho. Vocês pensam, uma monja budista, as coisas são assim. Aí ela cobre o menino com cinzas. Uma caixa ela cobre com cinzas. E vai embora, pensando que o menino vai morrer. Mas aí, você sabe, né? Aí ela vai lá olhar o que aconteceu. Aí está um menino sentado sobre a cinza e diz, mamãe! Aí ela pega o bebê. Esse bebê é extraordinário. Com 6 meses de idade, ele tem uma aparência de 6 anos. Vai crescendo assim, né? Pop, pop. E aí com essa aparência de 6 anos, ele começa a dar ensinamentos. Então, nessa época, as pessoas que olhavam os ensinamentos do Buda imaginavam que o Buda falava constantemente sobre o karma, sobre a necessidade de purificar o karma. E Garabdorje, ele era uma emanação de Vajrasattva. Ele era um Buda. E ele fala sobre a natureza primordial. Em vez de falar sobre as dificuldades no mundo, ele fala sobre o transcendente. Alguma coisa sólida, ele fala na liberação do karma, que a nossa natureza está além da estrutura aprisionante do karma. Também é muito interessante, na época, a maior universidade budista era Nalanda. Então, de lá, eles pegam o principal debatedor, junto com a equipe, e vai até Orjan, que é a região de Paquistão, Afeganistão, hoje, né? A região de Paquistão, Afeganistão, e vai debater com o menino, com o Garabdorje. Aí Manjur Sirimitra é o debatedor. Aí ele é derrotado no debate público pelo menino. Ele faz prostrações e pede para se tornar aluno. Isso inicia a linhagem Dzogchen. É uma linhagem paralela, ela termina absorvida pelo budismo. Então o budismo tibetano ele vai
ele vai receber essa linhagem também junto com o budismo original de Nalanda. É interessante isso. Então, por exemplo, nós vamos encontrar Guru Rinpoche, ele vem como representante dessa linhagem de Garabhidhara. Então, Garabhidhara, Manjur Sirimitra, Sirisingha, Vimalamitra, Garabhidhara. E, aliás, Guru Rinpoche. Aí Guru Rinpoche sobe ao Tibete. E lá ele vai encontrar o Khenpo Shantirakshita, que vem da Universidade de Nalanda. Eles fundem o budismo tibetano com essa característica. Né? Outras visões, como, por exemplo, o Bonpo do Tibete, eles se consideram legítimos representantes da tradição Dzogchen. Então, o Dzogchen, por vezes, como Nankai Norbu Rinpoche coloca, é uma tradição em si mesmo. Ele não precisa do caminho do ouvinte, nem do caminho Mahayana. Eles são Dzogchen. Eu trago isso só para vocês verem esse universo de diferentes tradições, mesmo dentro do budismo, de diferentes enfoques. Ainda assim, nós podemos olhar todas essas tradições como expressões de compaixão que alcançam seres diferentes em diferentes lugares. Essa mesma visão, eu acredito que nós podemos compartilhar com as tradições presentes no mundo hoje, incluindo a tradição cristã e todas as outras tradições. Nós podemos ver elementos da própria visão dos Dzogchen dentro da tradição cristã, com certeza. É um momento em que, por exemplo, para algumas visões espirituais, pode ser mais interessante a gente oferecer comida para alguém do que oferecer qualquer ensinamento espiritual. O caminho da pessoa é receber comida, é ser curado pela medicina, é ser acolhido em algum lugar. Então, as tradições, felizmente, são múltiplas, porque elas permitem alcançar um número muito grande de pessoas, de tal forma que eles, em algum momento, são beneficiados e vão seguindo a sua própria visão. Então, isso pacifica a noção de que as tradições têm mensagens, por vezes, rígidas e têm procedimentos rígidos, e permite que a gente dialogue entre os comportamentos rígidos e as visões amplas. Eu, naturalmente, tenho essa tendência a olhar de uma forma ampla. Né? Eu olho a Sua Santidade Valenana, ele vê tudo de forma muito ampla. E meu próprio mestre também, ele olhava tudo de forma muito ampla. Ele é um representante da tradição Dzogchen. Então eu tenho essa visão. Mas eu acho muito importante nós olharmos as múltiplas tradições e valorizarmos elas nas suas especificidades e nas suas limitações também. C'est vrai qu'il y a beaucoup de différences entre les différentes formes de bouddhisme. Realmente tem diferentes nuances e diferenças entre as diversas formas do budismo. Mais c'est vrai aussi dans le christianisme. E isso é verdadeiro também dentro do cristianismo. Entre certains groupes protestants, les catholiques romains ou les catholiques orthodoxes. Por exemplo, nós temos os protestantes, os católicos romanos, os católicos ortodoxos. Il y a de grandes différences. Existem grandes diferenças entre todos esses grupos. Dans la façon d'interpréter la personne du Christ. Na maneira que cada grupo tem de interpretar a pessoa do Cristo. Ce qu'il est, ce qu'il incarne. Aquilo que ele é, aquilo que ele encarna. Et aussi des pratiques très différentes. E eles também têm práticas muito diferentes. Et là, chez les anciens, e aqui entre os antigos, on distinguait 3 étapes. Eles faziam a distinção entre 3 etapas. Qui correspondent peut-être à ce qu'on appelle dans le bouddhisme le Hinayana, le Mahayana et le Vajrayana. Que corresponde a 3 etapas do budismo. C'est-à-dire la première étape, c'est ce qu'on appelle la voie purgative. A primeira etapa é aquilo que chamamos de via purgativa. Où le Christ apparaît comme un modèle au niveau de la moralité. Onde Cristo nos é apresentado como um modelo no nível da moralidade, Et de la justice. do comportamento social e da justiça. Et c'est peut-être par là qu'il faut commencer. E talvez possamos começar por aí. Et puis, il y a ce qu'on appelle la voie illuminative. Depois temos a via iluminativa. Où là, on entre dans le climat intérieur. E aqui entramos no clima interior.
où le Christ n'est pas seulement un personnage historique, onde Cristo não é apenas uma personagem histórica, un modèle de comportement moral et éthique, modelo de comportamento moral e ético, mais une présence intérieure, mas ele é também uma presença interna, une lumière, uma luz, une qualité de compassion. uma qualidade de compaixão. Et là, on entre dans le monde davantage de la contemplation, de la prière. E aqui estamos entrando no mundo da contemplação e da oração. Et puis, il y a la troisième étape, Temos também a terceira etapa, qu'on appelle la voie unitive, que chamamos de via unitiva, où là, un peu comme dans le Dzogchen, pouco como no Dzogchen, où on découvre la nature du Christ en chacun de nous. onde descobrimos a natureza do Cristo dentro de cada de nós. Comme le dit le prologue de Saint Jean, Como diz o prólogo de São João, le Logos est la lumière qui éclaire tout homme venant dans ce monde. o Logos é a luz que ilumina todos os homens que vêm ao mundo. Tout homme, Todos os homens, pas seulement les chrétiens, não apenas os cristãos, pas seulement ceux qui pratiquent la méditation ou une religion, não apenas aqueles que praticam a meditação ou estão em uma religião, mais tout être humain est habité dans sa profondeur par cette présence du Logos. mas todos os seres humanos são habitados na sua profundeza por essa presença do Logos. L'information par qui toute chose existe. A informação pela qual todas as coisas existem. Donc il ne faut pas opposer ces différentes formes de christianisme. Então não devemos colocar em oposição essas diferentes formas de cristianismo. Quelqu'un qui se prétendrait un grand mystique, Alguém que pretenda ser grande místico, avec cette vision de la présence de l'infini en lui, alguém que tenha essa visão da presença do infinito em si, mais qui ne prendrait pas soin de ceux qui l'entourent, mas que não cuida daqueles que o cercam, risque d'être dans l'illusion. corre o risco de estar na ilusão. Je pense à une jeune femme Eu penso numa jovem qui pratiquait une forme de méditation très élaborée, que praticava uma forma de meditação muito elaborada, avec des mantras qui la mettaient dans des états de conscience très lumineux. com mantras que ela entoava e entrava em estados de consciência muito luminosos. Mais elle laissait mourir son petit garçon de faim Mas ela deixava o seu filhinho morrer de fome. à côté d'elle. Ele estava ao lado dela. Et là, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. E aqui vocês podem sentir que existe algo que não é próprio, que não é justo. C'est pour cela que Maître Eckhart disait, É por essa razão que Mestre Eckhart dizia: si tu es dans une extase se você está no estado de êxtase et que quelqu'un frappe à ta porte e alguém bater à sua porta pour te demander à manger, para pedir a você que lhe dê algo de comer, descends donc. desça do seu estado de êxtase. Parce que c'est le Dieu qui est au plus haut, Porque é o Deus elevado, o Deus altíssimo, c'est le même qui frappe à ta porte. é o mesmo que está batendo na sua porta. Ce sont des choses qui peuvent nous sembler évidentes, São coisas que podem nos parecer óbvias, mais que quelquefois on oublie dans certains milieux spirituels. mas algumas vezes nos esquecemos disso em certos meios espirituais. Comment agir Como agir à partir du meilleur de soi-même, a partir do melhor de si mesmo, sans se comparer les uns aux autres. sem ficar nos comparando uns aos outros. Je pense bien sûr à l'évangile Marie-Madeleine et de Marthe. Eu penso no Evangelho que fala de Maria Madalena e Marta. Vous vous souvenez de Marthe qui est en train de préparer le repas A Marta, que estava preparando a refeição, pendant que sa sœur est assise aux pieds de Jésus. enquanto sua irmã Maria estava sentada aos pés de Jesus. Et à un moment, Marthe s'énerve. Em um determinado momento, Marta se irritou. Tu me vois travailler, Você está vendo que eu estou trabalhando? préparer ton repas. Estou preparando o seu jantar? Pendant ce temps-là, ma sœur est assise à tes pieds. Enquanto isso, minha irmã está sentada a seus pés. Dis-lui de venir m'aider. Diga a ela que ela deve vir me ajudar. Et vous vous rappelez de la réponse de Yeshua, de la réponse de Jésus? E a resposta de Yeshua, a resposta de Jesus, Marthe, Marthe, ele disse: Marta, Marta, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. você se inquieta e você se agita por muitas coisas. Une seule chose est nécessaire. Uma única coisa é necessária. Marie a choisi la meilleure part. Maria escolheu a melhor parte.
Quand on entend cette parole, Quando ouvimos essas palavras, on a l'impression que Jésus donne une gifle à Marthe nós temos a impressão que Jesus deu tapa em Marta et qu'il dit que la contemplation de Myriam de Magdala est meilleure que l'action. que ele está dizendo que a contemplação de Maria, de Miriam de Magdala, é melhor do que a ação de Marta. Et là, on serait dans la dualité. Aqui, nesse caso, estaríamos na dualidade. Action, contemplation. Ação versus contemplação. En disant que la contemplation, c'est mieux que l'action. Dizendo que a contemplação é melhor do que a ação. Et quelquefois, on a compris les choses de cette façon-là. E algumas pessoas interpretaram essas palavras dessa maneira. Mais si vous regardez de plus près l'Évangile, Mas se olharmos o texto de mais perto, Jésus ne reproche pas à Marthe de préparer le repas. Jesus ele não está criticando Marta por ela estar preparando a refeição, Ce qui serait mal élevé. pois ele estaria sendo muito mal educado nesse caso. Il lui reproche de s'agiter. Ele critica a sua agitação. Nous prenons souvent notre agitation pour de l'action. Muitas vezes nós tomamos a nossa agitação por ação. Et là, Marthe, Marthe, il répète par 2 fois son nom. E ele repete 2 vezes o nome de Marta, Marta, Marta. C'est comme pour la recentrer, É como se ele quisesse recentrá-la, afin qu'elle soit dans l'action para que ela esteja na ação et non pas dans la réaction. e não na reação. Beaucoup de nos actions sont des réactions. Muitas das nossas ações não passam de reações. Beaucoup de nos actions sont de l'agitation. Muitas das nossas ações são agitações. Et il lui dit encore, tu te soucies. E ele diz ainda, você se preocupa. Et là aussi, nous prenons souvent nos soucis, E aqui também, muitas vezes, nós interpretamos nossas preocupações, nos préoccupations, hein, pour quelque chose d'important. por algo importante. Alors que cela ne fait que nous enlever de l'énergie, No entanto, isso só nos tira energia pour bien faire ce que l'on a à faire. para fazermos bem aquilo que temos a fazer, Se soucier des résultats. sem ficar se preocupando com os resultados. C'est aussi une parole qu'on retrouve dans la Bhagavad Gita. Essas palavras também são encontradas no Bhagavad Gita. Tu t'agites, tu t'inquiètes, tu te fais du souci. Você se agita, você se inquieta, você se preocupa. Une seule chose est nécessaire. Uma única coisa é necessária. Quelle est cette unique nécessaire? E qual é esse único necessário? Jésus ne reproche pas. La seule chose que peut-être Jésus reproche à Marthe, Talvez a única coisa que Jesus critique em Marta c'est de loucher. é de estar vesga. Elle a un œil sur Jésus Ela tem olhar colocado em Jesus et un œil sur sa sœur. e olho pousado sobre sua irmã. Et son regard n'est plus simple. E seu olhar não está mais simples, unificado. Son regard est dans la dualité. O seu olhar está na dualidade. Et c'est ce qu'on appelle dans le christianisme le démon de la comparaison. E é isso que no cristianismo chamamos de demônio da comparação. Nous n'arrêtons pas de nous comparer les uns aux autres. Nunca paramos de ficar nos comparando uns aos outros. Heureusement, avec le lama, on a échappé à ce piège. Felizmente, aqui nesse encontro, nós escapamos dessa armadilha. L'un ne se croit pas meilleur que l'autre. Não acredita ser melhor do que o outro. Heureusement. Felizmente. Parce que nous serions dans la dualité, Porque nesse momento estaríamos na dualidade, qui va être source des conflits que vai ser uma fonte de conflitos et des guerres. e de guerra. Et les pires des guerres que sont les guerres de religion. E a pior das guerras são as guerras religiosas. Donc Jésus lui dit, une seule chose est nécessaire. Jesus lhe diz que uma única coisa é necessária, Et c'est de retrouver l'unité du regard. que é reencontrar a unidade do olhar. Que tu sois assis Quer você esteja sentado ou dans l'action, ou na ação, il s'agit de regarder vers l'unique, devemos olhar em direção ao único, de regarder vers le réel infini, olharmos em direção ao real infinito, vers la présence du vivant. em direção à presença do vivente. Il s'agit de retrouver ce regard unifié. Devemos reencontrar esse olhar unificado.
Et Marie a choisi la meilleure part. E Maria escolheu a melhor parte. C'est-à-dire qu'elle agit à partir du meilleur d'elle-même. Ou seja, ela está agindo a partir do melhor dela mesma. Et si vous écoutez le meilleur de vous-même, E se vocês escutarem o melhor de vocês mesmos, c'est-à-dire la compassion, l'amour, ou seja, a compaixão, o amor, à certains moments, la compassion vous invite à aller vers l'autre, em determinados momentos, a compaixão vai convidá-los a ir em direção ao outro, à le servir, a servir, à en prendre soin. a cuidar dele. Mais à certains moments, Mas em outros momentos, cette même réalité essa mesma realidade vous invite à vous retirer, nos convida a nos retirarmos, à venir chercher à la source un peu de force, a irmos buscar um pouco de força na fonte, de clarté. de claridade, clareza. Il ne s'agit pas d'opposer l'un à l'autre. Não se trata de colocar-nos em oposição um ao outro. Marie-Madeleine et Marthe, Maria Madalena e Marta ce sont les deux yeux d'un même regard. são os dois olhos de um único olhar. Ce sont les deux joues d'un même visage. São os dois rostos de um único semblante. L'action et la contemplation, A ação e a contemplação, il s'agit de ne pas les opposer l'un à l'autre não devemos colocá-las em oposição et de ne pas comparer. e não comparar. Ne pas comparer, par exemple, quelqu'un comme Mère Teresa Por exemplo, não comparar alguém como a Madre Teresa ou un ermite au Mont Athos ou dans les Himalayas. ou um eremita que vive no Monte Athos ou no Himalaia. L'important, c'est que chacun vive à l'écoute du meilleur de lui-même. O importante é que cada um viva a escuta do melhor dentro de si mesmo. Et comme le disait le lama, E como dizia o Lama, ce meilleur de nous-mêmes peut prendre des formes différentes. esse melhor de nós mesmos, ele pode ter formas diferentes. Et il ne s'agit pas de se comparer ou de s'opposer les uns aux autres. E não se trata de ficarmos nos comparando ou nos colocando em oposição. Et je pense encore à une petite histoire zen, E eu penso ainda numa história zen, celle de Banzan, a história de Banzan, qui un jour entre dans une boucherie. que um dia entra num açougue Et il demande au boucher, donne-moi le meilleur morceau de ta meilleure viande. e ele pede ao açougueiro, me dê o melhor pedaço da sua melhor carne. Et le boucher répond, E o açougueiro responde, mais dans ma maison, tout est le meilleur. no meu açougue tudo é o melhor. Et on dit que Banzan, en écoutant cela, E nos é dito que Banzan, ao escutar isso, fut éveillé. ele despertou, Parce qu'il a compris porque ele compreendeu que toutes les situations dans lesquelles nous nous trouvons que todas as situações nas quais nos encontramos sont la meilleure occasion. são a melhor ocasião. C'est la meilleure occasion qui puisse nous arriver É a melhor ocasião, a melhor oportunidade que pode nos acontecer pour introduire de la conscience et de l'amour dans le monde. para podermos introduzir consciência e amor no mundo. Chaque instant est le meilleur moment Cada instante é o melhor momento pour s'éveiller, para estarmos despertos, pour être présent à ce qui est présent. para estarmos presentes àquilo que é presente. Talvez agora fosse o momento das perguntas, né? Si vous aviez des questions, ça serait magnifique. On pourrait répondre avec deux voix. Se alguém tiver alguma questão, seria ótimo, porque poderíamos